feridas físicas, meu Pai, na alma, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Usa o teu filho, meu Pai, a voz é dele, mas a palavra é tua. Então, meu Pai, nós abrimos o nosso coração, em nome de Jesus, amém. E aplaude o Senhor, amados, amém. Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus. Abra a tua Bíblia, por favor. Livro do Gênesis, capítulo de número 5, versículo de número 22. Glória a Deus. Livro do Gênesis, capítulo de número 5, versículo de número 22. Se puder dar um pouquinho de retorno, que eu estou sem aqui, por favor. Glória a Deus. Capítulo 5, versículo de número 22 do livro do Gênesis. Sei que você não vai demorar para encontrar. Primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo 5, versículo de número 22. Está melhorando o retorno, hein? Mas eu creio que pode chegar um ponto melhor. A voz já não está muito boa. Glória a Deus. Capítulo 5, versículo de número 22. Livro do Gênesis. Quem não encontrou, está no Data Show, se puder colocar, para auxiliar quem não encontrou, por gentileza. Capítulo de número 5, versículo de número 22 do livro do Gênesis. Isso, está melhorando. Que assim está escrito: e andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não foi visto mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém? Pode sentar, fica à vontade. Glória a Deus. Deus seja louvado por nos dar essa graça de estar aqui nessa manhã, louvando a Ele pela tua infinita bondade e graça. Eu quero louvar a Deus pela vida dos meus pastores, pastor Sérgio, pastor Marcelo. Obrigado. E como o pastor Marcelo bem disse, estava em São Paulo, mas não estava bebendo água do Rio Tietê, não. A água do Rio Tietê é imunda. Pensando num negócio feio, sujo, podre. Mas, graças a Deus, retornamos depois de praticamente 3 meses em São Paulo. E eu quero agradecer aos irmãos que oraram por mim, pela Sheila. Sheila fez a cirurgia e, graças a Deus, a cirurgia foi um sucesso. E Deus é fiel e tem cuidado de nós. Era para ela vir agora pela manhã cultuar com a gente. Obrigado. Só que essa noite ela não dormiu direito, e aí ela ficou em casa descansando. Mas se Deus quiser, dê tudo certo e ela estiver um pouco melhor. Desde ontem à noite, por conta do calor, ela estava sentindo um pouco de dor nos olhos. E aí, se tiver tudo ok, a gente vem à noite adorar com os irmãos e tá tudo certo. Só peço a você que não deixe de orar pela minha casa, pela minha família. Somos extremamente carentes. E também, quando você for orar, apresentar famílias que em São Paulo está tendo muita chuva. Acredito que aqui, acompanhando por noticiários, aqui também está chovendo bastante. Só que diferente daqui, que tem um saneamento básico mais contido, lá muita gente está perdendo suas casas, suas roupas, seus eletrodomésticos, seus móveis, pelo fato de estar tendo muita enchente. São Paulo, inclusive, eu não lembro quem me perguntou esses dias, foi até alguém daqui que me perguntou: mas é só num local? Não, é São Paulo inteiro. Choveu, alagou. Alaga, tanto que teve uma casa lá que esses dias eu estava indo pregar e dava para ver que a marca de onde a água subiu passou da altura do portão da casa. E é aqueles portão automático. Então é grande o portão e a água assim entrou. Tanto que tem uma igreja, que inclusive a igreja que eu congregava antes de vir para cá, a DVL, muitos membros da sede lá estão sendo afetados porque moram na beira do córrego. E assim estão sendo na verdade foram afetados por essas chuvas, estão durante esse tempo na casa de amigos, vizinhos, parentes, e perderam tudo. Então, quando você for orar, apresente a vida
destes irmãos, dessas pessoas que têm perdido suas coisas neste momento tão difícil que a chuva tem assolado São Paulo. Amém? Glória a Deus. Capítulo 5, versículo de número 22 do livro do Gênesis, fala a respeito de um personagem que eu particularmente gosto muito. Embora a descrição a respeito dele, ela é muito simples. Simples não falo num tom pejorativo, mas simples no sentido de não ter muito conteúdo na Bíblia a respeito dele. Simplesmente as menções que temos dele, que trazem grande destaque, é pelo fato agora de que ele andou com Deus e não conhecer a morte, porquanto Deus o tomou para si. Tem uma outra citação que vai falar a respeito dele. Judas só tem um capítulo no caso, se eu não me engano, versículo 10 ou é o 11, diz que este mesmo Enoque ele profetizou que o Senhor virá com milhares dos seus santos, trazendo juízo à terra. Esse ponto aqui é escatológico, mas isso mostra que esse homem aqui que andou com Deus, ele também profetizou. É interessante porque se a gente for querer ler um pouco sobre a história de Noé, de Enoque, melhor dizendo, sabendo com maiores detalhes, vamos ter que partir agora para uma linha agora apócrifa, pelo fato agora de ter um livro agora de Noé na Bíblia Católica e ser um livro apócrifo. Por conta disso, a gente parece que vai descartar, porque os livros apócrifos são aqueles livros que não contêm espiritualidade. Tanto que na composição do cânon bíblico tinha o grupo dos 73 livros, foram tirados 7. Esses 7 agora, por não ser encontrada uma certa espiritualidade. Mas tratando de fundo histórico, por exemplo, muito usado por muita gente que gosta de cultura judaica, os livros de Macabeus, porque retrata muito bem a respeito agora de cultura judaica, também agora a formação do povo judeu no tempo de Herodes, enfim. Diante disso, parece que Enoque é um personagem que passa muito batido, mas eu vejo que Enoque ele tem uma representação muito importante, principalmente pelo que nos é narrado no capítulo 5 do livro do Gênesis. Porque o capítulo 5 do livro do Gênesis mostra uma espécie de nova chance de Deus para a humanidade perdida. Mas aqui está no início de tudo. Pois é, a gente vai perceber que a nossa teologia trabalha a seguinte ideia, que Enoque ele faz parte da geração piedosa. Geração agora que era próxima de Deus. Tão próxima de Deus que o Enoque e o Noé se tornam agora os dois grandes símbolos dessa geração, pelo fato de apenas os dois ser citados andando com Deus. Mas se existe a geração piedosa, também existe a impiedosa. E a impiedosa é problemática. A impiedosa ela é problemática pelo fato de ter muitos pecados. E pecados carregados de condenações. Mas esse pecado veio como? Por causa do Adão. Deus chega para o Adão e fala para ele: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas a árvore que está no centro do jardim, a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia que comeres certamente morrerás. Deus já logo dá essa ordem direta para o Adão. E você sabe bem, quando a Eva ela vê que a fruta é atrativa à sua vista, esse é o grande perigo dos olhos, porque antes dela comer e ser induzida, ela já viu que a fruta da árvore era prazerosa à sua vista. E só um conselho: cuidado com aquilo que traz prazer aos seus olhos. Uma hora ou outra pode te trazer um problema. Davi estava um dia na sacada, enquanto todo mundo foi para a guerra, estava na sacada e viu lá a mulher de Urias, que estava no período de purificação, observou, obviamente, com os olhos, e os olhos dele fez ele pecar, ao ponto de querer ter a mulher, e além disso, mandou matar o marido da mulher. E detalhe, sabendo que só mandou porque agora tinha pegado a mulher de Urias, engravidou ela,
E ainda mandou o homem vir para casa, não ir para a guerra, deitar-se com ela, embebedar ele, para que ele agora tivesse relação com a sua mulher, e assim fosse descartada a possibilidade que ela teria um filho com outro homem, mas seria, no caso, com Urias. Mas Urias, ele era um homem fiel ao exército, então prova disso que ele não abriu mão da guarita e ficou. E aí Davi, ele vê que não tem como e ele precisa ter a mulher, bota Urias na frente da guerra para morrer mais fácil. E daí? Trouxe um problema, porque o primeiro filho perdeu. Graças a Deus que ele é misericordioso, e veio agora o Gedidias. Quem é Gedidias? Salomão. A palavra Gedidias aponta para um Deus perdoador, que te traz até um peso para um pecado cometido, mas também traz uma restauração para um pecador arrependido. Essa frase foi bonita, eu vou até anotar. Desceu agora, que coisa boa. Então, diante disso, a gente percebe que o perigo do olhar é muito sério, porque a Eva, a primeira tentação que chega para Eva é a vista. E aí, de repente, aparece a serpente e faz a proposta para ela. Diz o seguinte: Deus, ele não quer que você coma, não é porque vocês vão morrer, é porque vocês vão ser igual a ele. E diante disso, você sabe bem, a Eva vai comer, só que depois que a Eva vai comer, ela vê que é bom e dá para o Adão. Quando o Adão vai comer, o Adão come. Neste momento, o pecado entra na humanidade por conta da desobediência, e eles vão ver a nudez, porque o fruto da árvore traz a consciência. Quem estava aqui em setembro, agora no seminário de escatologia, viu que o pastor Emanuel, ele falou um pouco sobre a respeito das dispensações. No ano passado também ele tratou muito a respeito da dispensação. E isso está de acordo agora com o livro do Dr. Lourenço Osson, que ele trabalha muito esse fato agora da dispensação no seu livro O Plano Divino através dos séculos. E aqui o homem, ele perde a dispensação da inocência, entra na dispensação da consciência. A dispensação da consciência traz ao homem agora discernimento e consciência do que é bom e o que é mal. Nesse ponto não tinha. Mas quando eles vão comer, neste momento a sua visão é aberta, cada um vai ver a nudez. E assim vai se esconder de Deus. Quando vai se esconder de Deus, eles vão agora se esconder atrás de uma árvore. Mas tem um problema aqui, que o Adão, ele não percebeu, que Adão agora vai pegar folha de figueira e vai cozinhar para ver se encobre o pecado, e Deus não vê. E além disso, quem está próximo também não veja. Só que o problema do Adão foi confiar na folha, porque confiar em folha é perigoso para cobrir pecado. Porque folha, quando agora ela sai da árvore, por mais que ela foi cozida, com o tempo, como ela não recebe nutrição da árvore, com o tempo ela vai ressecando. Se ela resseca, ela vai esfarelando. E se ela vai esfarelando, ela não tem firmeza e segurança para cobrir aquilo que deveria. Então o problema de Adão está sendo aqui, cobrindo o pecado com folha de figueira, sabendo que folha não traz segurança. Além disso, foi se esconder atrás da árvore, até que Deus decidiu descer. E quando Deus decidiu descer, como costumeiramente, Deus descia todos os dias na viração do dia para se relacionar com Adão. Deus desceu. Quando Deus desceu, Deus perguntou para Adão: Adão, onde estás? Isso aqui é óbvio. Deus sabia onde o Adão estava. Na sua onisciência, Deus tem um atributo da presciência, de saber agora o que já está acontecendo no futuro, estando no hoje e já sabendo tudo o que aconteceu no passado. Só Deus que tem esse poder. Deus obviamente já sabia, e Deus já poderia logo já trazer a condenação direta, dizendo: Adão, você pecou, morte para você. Mas gente, esse Deus é demais. Esse Deus é um Deus tão tomado de misericórdia e de graça, que mesmo sabendo que o Adão pecou, desobedecendo, Deus já dando a sentença que se comesse tinha que morrer, logo Deus já chega perguntando: Adão, onde estás? Aí entra a narrativa bíblica a respeito agora da busca por um fugitivo. Quem é que busca? Deus. Quem é fugitivo? O homem. Deus, você percebe isso? Deus, ele sempre vai em busca agora do pecador fugitivo. E só um conselho para alguém nessa manhã que está pensando que dá para fugir de Deus. Sério, não dá. Um dia o salmista falou: se eu for nas profundezas, o Senhor está. Se eu for nas alturas, o Senhor está. O que o salmista está dizendo é o seguinte: não é que quando eu estou correndo, o Senhor chega primeiro que eu na corrida. Na verdade não.
O salmista está dizendo: não dá para eu me esconder no alto, embaixo, no lado ou do outro, porque todo lugar que eu vou o Senhor está. Esse Deus é demais, gente. E o Adão está tentando se esconder de Deus, mas Deus, ele é tão perfeito que busca aqui o Adão fugitivo e logo traz esclarecimentos para ele. Porque quando Deus agora pergunta onde ele está, ele diz: Senhor, eu fugi da tua face porque estou nu. Aí Deus falou: Adão, por que você fez isso? E eu acho isso perfeito, porque alguém tinha que morrer. Aí entra a graça aqui. Porque tem gente que diz que a graça só aconteceu lá na cruz do Calvário, no Gólgota. Mas a graça já entra aqui. Capítulo 1, verso de número 5, agora do livro do Apocalipse, João diz que agora Cristo, ele é o primogênito dos mortos. Se ele é o primogênito dos mortos, é porque ele morreu primeiro. Capítulo 13, verso 8 do Apocalipse diz que adorarão todos aqueles que estarão com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se ele foi morto desde a fundação do mundo e ele é o primogênito dos mortos, vai levantar a questão, porque quando Deus agora vai trazer a condenação, no caso para o Adão, dizendo agora que ele viveria do fruto do seu suor, e a mulher agora também teria dores de parto. Quando Deus vai fazer isso, Deus vai vestir eles de pele de animal. Mas que animal é esse? Isso aqui é poderoso, porque aqui entra a graça. Porque imagina de canto o diabo olhando, já consegui parar o plano de Deus, consegui parar a maior criação de Deus. Porque na boa, o homem foi a maior criação de Deus. Porque um dia, Satanás olhou e viu: eu quero ser igual a Deus. Como? Eu quero ser semelhante a Deus. Por isso que ele disse no seu coração: subirei ao alto do Altíssimo, serei semelhante a Deus. Aí Deus falou: como subir aqui não dá, para eu fazer algo melhor do que quem quer subir, eu vou descer. Deus desceu. E quando Deus desceu, Deus fez a sua obra-prima mais espetacular. Qual que é? O homem. Que Deus, ele foi tão com a cara que decidiu criar o homem como? A sua imagem, conforme a sua semelhança. Eu não sei se acredito. Olha o valor que você tem. Pra você ter uma ideia, na boa, enquanto o diabo queria subir para ser semelhante a Deus, Deus desceu para fazer você semelhante a ele. Esse Deus é demais. Deus desceu, criou o homem do pó da terra. E sério, tem gente que diz que Deus criou do barro. Não foi do barro, foi do pó, para mostrar que a matéria é mais desprezível ainda. Mas ainda tão desprezível que é, Deus decidiu investir pesado para formar agora com a sua própria mão. E detalhe, antes de Deus gerar o homem com o pó da terra, Deus gerou o homem dentro dele. Porque a vida do homem sai da narina de Deus quando Deus sopra entre o homem. Então Deus falou: a criação perfeita, antes de ser criado na minha mão, foi criado dentro de mim. Isso aqui é uma palavra para alguém, só para alguém entender que o diabo está dizendo por aí que você é imprestável, inútil. E vou falar, tem um complexo de inutilidade, imprestabilidade e de tanta coisa que tem mexido com você, e você está se sentindo muito um zero à esquerda, está se sentindo muito escanteado na vida, parece que ninguém te enxerga, ninguém te vê, e o diabo está buzinando na tua orelha, dizendo que você é imprestável e inútil. E na boa, talvez o teu espelho seja o teu maior inimigo, que mostra quem você é de verdade. Só que o Senhor está dizendo: eu investi pesado na tua história, você tem um valor tão imenso para mim, porque na boa, eu poderia ter criado outra pessoa, mas eu decidi escolher você. Eu poderia ter investido em criar alguém muito rico, alguém que falasse muito bem, alguém que fizesse tanta coisa, mas olha a minha graça que te alcançou. Eu apontei o dedo e disse: é você que eu quero. A graça entra em cena, o Cordeiro entra em cena e Deus veste. Isso aqui é graça demais. E aí, como o pecado entrou por Adão, veio outros pecados, como por exemplo, o primeiro homicídio da história. O primeiro homicídio da história ocorre agora quando Caim mata Abel. Caim matou Abel por conta agora que Deus recebeu a oferta. Melhor, recebeu Abel e sua oferta e rejeitou Caim e sua oferta. A grande questão aqui que a gente tem que levantar é que os dois tinham oferta para entregar. Mas o problema não era a oferta, mas era o ofertante. E o que Deus considerou não era o valor da oferta, mas sim o coração do ofertante. Porque na boa, você pode vir aqui oferecer R$1 milhão de oferta, mas se o teu coração não tiver voltado
para a glória de Deus e somente por uma barganhazinha, sério, você pode investir na igreja 3 milhões, 1 bilhão de reais. Deus vai rejeitar. E às vezes vai ser igual aquela moça que estava tendo culto no templo. De repente ela chegou na fila e só deu 2 moedinhas. E o Senhor próprio falou que a oferta dela foi a maior que teve no culto. Porque a questão não é o valor da oferta, mas sim o coração do ofertante. Deus, ele tem um negócio com o coração para quem se entrega. Um dia Deus chegou para Joel e falou: Joel, fala para o povo que a crise que eles estão vivendo é por causa do coração deles está voltado com as coisas da terra. Eles fazem até culto para mim, mas olha o culto que eles fazem para mim, é só para retribuição da terra, coisa da terra. E se eles não entenderem que eu de fato quero coração, isso não vai mudar. Eles vão continuar na crise. E na boa, a crise chegou arrebentando tudo. E aí Deus falou: Joel, se eles querem que eu resolva o problema da crise, diga para eles rasgar o coração e se entregar, porque não adianta nada eu ter uma oferta muito grande e o meu coração está todo poluído. E aí Deus rejeita Caim, sua oferta sagrada de Abel e sua oferta. Por conta disso, Caim matou Abel, segundo o pecado citado na Bíblia. Aí, gente, isso aqui é uma verdade. A geração de Caim vai sofrer muito. Porque quando agora Deus vai vir atrás do Caim, Deus chega e pergunta: Caim, onde está teu irmão Abel? Um tom tanto irônico, ele diz: porventura sou eu o cuidador do meu irmão? Basicamente o que ele está querendo dizer: o que tem a ver com a vida do meu irmão? Deus falou: não, é que o sangue de Abel clama por justiça. E nesse momento ele diz: eu sou Caim. Sabe aquele choque de consciência de quem pisou na bola e agora entende o que vai acontecer? Ele diz: eu sou Caim. E qualquer um sabendo quem sou, logo vai querer me matar. Deus falou para ele: não, vou colocar uma marca sobre você. E qualquer um que tentar te matar, ele será castigado 7 vezes. Aí de repente vai passando agora gerações de Caim, e vai ter seu primeiro filho Enoque. Ele também vai edificar uma cidade chamada Enoque. Mas esse Enoque não é o Enoque que a gente leu. Esse Enoque aqui do filho de Caim é o primeiro filho dele. E vai passando seus filhos até chegar agora no último filho citado no capítulo 4, versículo 22 e 23, chama Lameque. Lameque tem 2 mulheres. E o Lameque, ele já vai ter um problema maior na vida dele, porque ele agora vai adotar a bigamia. Sendo que Deus agora instituiu monogamia. Jim, simplifica, claro. Monogamia, um casal. Deus instituiu um homem, uma mulher. Terceira pessoa no relacionamento não existe. Mas quem já está muito embaraçado com o pecado, gente, está nem aí para aquilo que Deus disse. E aí, o Lameque está tão embaraçado com o pecado que não quer nem saber da ordem de Deus. E com aquilo que Deus instituiu, já pegou outra mulher para ele. Não sei nem porque Deus está falando isso. E aí, quando entra em cena Ada e Zilá sendo esposa, o Lameque vai gerar 3 filhos: Jubal, Jabal e Tubal-Caim. Isso aqui é sério, porque os 3 filhos, um foi o primeiro fazendeiro, cuidador de gado da época. O outro era homem que fabricava harpa e instrumento musical. E o terceiro foi o primeiro ferreiro da história. Isso aqui é indicativa de quem agora vive de gado, é fazendeiro e tem prosperidade. O outro é alguém que fabrica instrumento musical. E a gente usa instrumento musical para adorar. Inclusive agora a gente conhece muitos instrumentos, inclusive a harpa, como instrumento de adoração. Davi usou a harpa, Asaf usou a harpa, a tribo de Jetutum, agora na construção do templo, usou muito a harpa num tom de adoração. Um outro exemplo, quando agora o Salmo de número 137 vê que os caldeus pedem para quem estava no cativeiro para adorar, eles disseram: como podemos cantar agora estando longe de Sião, sendo que até a nossa harpa foi pendurada no salgueiro? Porque isso aqui é instrumento de adoração. Isso aqui tem um detalhe, porque tem alguém que tem prosperidade, tem alguém que tem instrumento de adoração, mas também tem um ferreiro que provavelmente também é construtor de espada. Espada fala de guerra. E olha o problema da geração aqui de Caim, que é a geração impiedosa. É uma geração que tem prosperidade, adoração e arma para a guerra, mas não tem Deus. E sério isso aqui. O que tem de gente que tem prosperidade e Deus está olhando: vai, bobo, estou no meio disso não. O que tem de gente que acha que adora e Deus não tem nada a ver com ele. E o que tem de gente que acha que está muito habilitado para a guerra e o seu poder bélico é extremamente forte,
Deus falou, vai e quebra a cara. E eu nem vou citar exemplos bíblicos, porque tem muito. E o Senhor aqui está dando um conselho para alguém. Tome muito cuidado, porque talvez você pode ter tudo, mas não tenha Deus. E isso é perigoso, porque a geração de Caim, ela adota agora essa identidade de geração impiedosa pelo fato de ter muito, mas não tem Deus. E na boa, é muito melhor ter nada e ter Deus do que ter tudo e não ter Deus. Porque sério, Deus ele é suficiente para preencher o nada e tornar-se tudo. Porque a geração piedosa vai nos mostrar exatamente isso. A geração impiedosa tem muitos artifícios de vida, mas não tem Deus. Aí de repente, quem olha para a geração impiedosa diz, ô geração perdida, a humanidade está perdida aqui, mas Deus ele é demais. Deus, como eu estou dizendo aqui desde o início, Deus ele é um Deus tão cheio de amor, de graça e de bondade, que de repente ele dá graça para Eva gerar mais um filho, e ele vai se chamar Sete. Oh glória! O Sete agora significa substituto, aquele que veio no lugar de Abel. Sete vai gerar Enos, e com Enos começa a se invocar o nome do Senhor. Eu gosto dessa expressão invocar no hebraico, porque invocar é chamar para perto. Sabe o que está acontecendo? A geração impiedosa está tão atrelada, está tão enrolada, está tão embaraçada com o pecado, que Deus está dizendo, eu não consigo nem chegar perto. Por quê, Jim? Lembra o que Isaías escreveu no capítulo 59, que agora o pecado ele é o único que faz separação entre nós e Deus? Basicamente, o que a geração de Caim fez, criou uma fortaleza de pecado e cercou e falou, Deus fica do lado de fora e a gente aqui dentro. Enquanto isso, Deus está realmente do lado de fora. Só que de repente, Deus ele vê que vai surgir uma geração a partir de um homem. Que homem é esse? Que não está no meio daquele embaraço, não está no meio daquele cerco. Ao contrário, vê que Deus está tão distante do povo, que diz, eu não posso mais viver longe de Deus, eu tenho que invocar. Por mais que o meu tio, os meus parentes não queiram saber de Deus, eu quero, então eu vou invocar. E na boa, Deus ele não é intrometido igual o diabo. Deus ele não é enxerido igual o diabo, que vive caçando brecha para entrar e fazer a sua bagunça e sua ruaça. Deus é aquele que está na porta batendo e dizendo, e aí, sou educado, só entro se abrir a porta, vai deixar eu entrar? Quando o Enos falou, vem, Deus falou, só estava esperando isso. E na boa, o que tem de gente que está vivendo sem Deus, porque não tem a capacidade ou a coragem, ou a sinceridade, ou a humildade para invocá-lo, porque invocar é trazer Deus para perto. E o que Deus está dizendo hoje para alguém nessa manhã é, eu estou sentindo saudade de estar perto de você. Faz quanto tempo que a gente não se relaciona? Faz quanto tempo que você não ora? Faz quanto tempo que eu não me apresento na tua casa? Faz quanto tempo que nem na madrugada você chora para falar comigo? Faz quanto tempo que você entra no culto, não fala em línguas? Faz quanto tempo que você entra no culto, só vem só para marcar ponto, sentar aqui, porque talvez se não vier o seu discipulador vai te mandar mensagem dizendo, estou sentindo tua falta, e o Senhor está dizendo, não venha para cá como se você tivesse ter que dar satisfação a alguém. Não venha para cá achando que aqui é uma empresa, que se você não bater o ponto e dizer que está, não é o suficiente para viver. O Senhor está dizendo, hoje eu não quero ter contato com alguém como um patrão, mas eu quero ter contato com alguém que entenda que eu sou o pai e você é o filho. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. E o Senhor está dizendo para alguém, eu estou com saudade de você. Eu estou com saudade das nossas conversas, dos nossos desabafos. Porque tem gente que acha que oração é eu ficar 2, 3, 4, 5 horas só falando com Deus. Mas na realidade não é isso. E o grande problema é que tem gente que acha que eu tenho que orar até Deus me ouvir. Mas não é, é o inverso. Eu tenho que orar até ouvir Deus. Porque na boa, oração de falar, já conversou com alguém que só fica falando e não dá uma oportunidade para você falar? É chato. Se na boa, você não vai querer voltar para conversar. Da mesma forma é Deus. Você fala. E Deus
Dá uma respirada e deixa eu falar também. Aleluia. Tem uma graça de Deus aqui. E o Senhor está chamando alguém aqui. Aleluia. Para voltar essa relação tão boa